Muito bem, estamos em direto. Muito boa tarde a todos, mais uma vez em direto do Museu de Lisboa Virtual. Esta é a forma que nós encontramos para continuar com este estimulante ciclo de Novos Estudos, Novos Olhares, este ano exclusivamente dedicados aos 200 anos da Lisboa Liberal. Pode não parecer, mas há uma comemoração a fazer este ano relativamente a essa revolução que foi tão importante para Lisboa. E nós hoje vamos avançar com a terceira conferência deste ciclo e eu passaria a palavra ao Daniel ou à Rosa, por favor. Daniel. Tá bom. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Quero agradecer uma vez mais a parceria com o Museu de Lisboa, que tem sido espetacular nestes 3 anos em que colaboramos convosco. O ciclo Novos Estudos, Novos Olhares é organizado em parceria e colaboração com a Rosa Fina e já levamos 4 anos, parece que não, mas já passaram 4 anos. E este ano, como o Paulo estava a dizer, o ciclo, que é sempre um ciclo sobre Lisboa, sobre a história de Lisboa, está centrado sobre a Lisboa na época da Revolução Liberal. Comemoram-se 200 anos desse acontecimento e o bicentenário pareceu-nos que era uma proposta interessante fazer uma ligação deste ciclo sobre Lisboa com as conferências, mais dedicadas a explorar a Lisboa na época liberal. E nesse sentido, agradecer ao Jorge uma vez mais a disponibilidade. Foi sempre muito solícito, muito prestável em tudo. Já somos colegas lá do departamento já há alguns anos e o Jorge tem sido sempre impecável em tudo que eu lhe peço para colaborar e, portanto, mais uma vez, Jorge, muito obrigado por estares aqui. E, portanto, espero que corra tudo bem. Como disse há pouco, quem quiser depois fazer perguntas ao Jorge, no final nós vamos recolher os comentários que vocês deixarem, quer no YouTube, quer na página do Facebook do Museu de Lisboa e do ciclo Novos Estudos, Novos Olhares, e depois passaremos essas perguntas ao Jorge. Rosa. Sim, então, antes agora de começarmos a conferência, vou só ler uma breve nota curricular do professor Jorge Custódio, só para conhecermos um bocadinho do seu trabalho. Então, Jorge Custódio nasceu em Santarém, em 47, doutorou-se pela Universidade de Évora e é investigador integrado no Instituto de História Contemporânea, da Nova, onde coordena um projeto de investigação Era da Energia a Vapor em Portugal entre 1820 e 1974. Dirigiu o projeto municipal da candidatura de Santarém a Património Mundial, o projeto também do Museu Nacional Ferroviário, entre muitos outros. Especializou-se em Arqueologia Industrial e Património Industrial, tendo sido docente de Arqueologia Industrial da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, e desenvolveu intervenções arqueológicas em vários sítios industriais. Foi também autor e coordenou projetos e programas de museus industriais e mineiros. Publicou, entre outras obras e estudos, O Lagar e o Azeite Herculano, em 1998, O Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês, uma exposição permanente, em 99, e Museu do Ferro e da Região de Moncorvo, em 2002. Publicou também a Renascença Artística e Práticas de Conservação e Restauro Arquitetónica em Portugal, durante a Primeira República, 2 volumes, em 2011 e 2013, e A Mina de São Domingos, História, Território e Património Mineiro, em 2013. É membro da Comissão Instaladora do Museu do Vinho de Alcobaça e coordenou a investigação dos 130 anos da Caima, Indústria de Celulose, entre 2018 e 2019. Ganhou também o Prémio Carreira da Confederação das Associações de Defesa do Ambiente. Portanto, é um currículo impressionante, como podem ver. Então, passo a palavra, professor, e boa conferência. E obrigada. Muito boa tarde, auditório.
Em primeiro lugar, quero agradecer o convite ao Daniel Alves, que, portanto, me estimulou a apresentar sobre os novos estudos e novos olhares, aspectos de Lisboa industrial, nos 200 anos da Revolução de 1820. Isso, para mim, portanto, é extremamente estimulante, dado a minha formação política, intelectual, cultural, e ainda por cima porque senti que os estudos ligados ao liberalismo, ao primeiro liberalismo, têm estado um pouco esquecidos, verdadeiramente, tanto há obras fundamentais na década de 90, e depois, portanto, alguma mitigação, talvez agora, com as comemorações do ciclo de conferências, e o ciclo de conferências que se vai realizar, que foi adiado para 2021, não é? Possam, portanto, também trazer a lume novos dados, novos olhares, novas visões, tal como o que está a acontecer neste momento com esta realização do Museu de Lisboa, que, portanto, prima por ser e ter a memória histórica da cidade, não é? E isso é extremamente importante nos tempos atuais, sobretudo, portanto, para podermos, no fundo, recordar as várias etapas que a cidade teve e não esquecer de forma nenhuma, não se pode esquecer, a era da indústria, não é? Que marcou tão significativamente a vida de Lisboa, dado que, portanto, se podemos bem entender, foi através da indústria que Lisboa se alargou, não é? Cada vez mais para fora dos primitivos perímetros que tinha atingido na Idade Média ou na Idade Moderna. Esta questão, estou a tentar pôr, portanto, compartilhar, você compartilhou a tela. Não estou, de facto, a poder pôr o PowerPoint, não sei. Jorge, já está compartilhado, acho que é só avançar. Se clicares no PowerPoint, ele vai avançando. Sim, pois... Tens que clicar lá no PowerPoint mesmo. Mas ele não está a avançar. Certíssimo, já está. Pronto. Perdão por este pequeno momento. Eu, portanto, coloquei como objetivos fundamentais para poder desenvolver hoje, não é? Uma tentativa de contextualizar a história, a indústria portuguesa durante a Revolução Liberal de 1820 e as novidades introduzidas pela política industrial ventista, uma apresentação através das fontes documentais que nos permitiram novos olhares, quer dizer, isto quer dizer inscrever nesta conferência dados que possam ser relevantes, novos, em relação, portanto, àquilo que se pretende dizer, que é tentar localizar a indústria estabelecida, a indústria que estava, portanto, no território de Lisboeta, nos diversos bairros e freguesias da cidade, no período perfeitamente concreto, não é? De 1820 a 1823, e simultaneamente identificar e conhecer as indústrias que caracterizaram, de facto, a paisagem febril lisboeta daquela época, que, curiosamente, não pode ser reduzida de forma nenhuma à paisagem novecentista, não é? Porque é uma paisagem manufatureira, essencialmente manufatureira, é uma paisagem que, portanto, tem que ser lida de outra maneira, com outros dados, outros elementos, e que, portanto, está longe do aparecimento ainda das chaminés oitocentistas, que só começam
a ser nota curiosa, em 1821, não é? Para os lados do Bom Sucesso, Pedroços, Belém, não é? Onde apareceu a primeira fábrica com energia a vapor. É evidente que a chaminé já fazia parte dos aparelhos de redução cerâmica ou os aparelhos de fundição, mas verdadeiramente não estava ainda muito diversificada no nosso país, porque a energia a vapor é que a vai, portanto, disseminar. E se olharmos, por exemplo, imagens dos meados do século XIX, a partir de mais ou menos de 1860, verificamos que Lisboa está pejada já de chaminés de fábricas, não é? Chaminés que identificam, a maior parte das vezes, o vapor, a energia a vapor. Enquanto que em 1820 isso era estranho, era uma coisa estranha, e a máquina a vapor era uma novidade que as pessoas iam ver, apreciar, saíam à rua para, portanto, tomarem contacto com ela. Por isso, identificar e conhecer as indústrias que caracterizam a paisagem fabril de Lisboa nesta época pode ser estranho, mas anda muito colado à moradia, às moradias e aos edifícios de maior envergadura, as manufaturas régias, que a partir de 1820 passam a chamar-se nacionais. Não é? Curiosamente, há uma mudança de conceito, não é? Com esta transformação, quando se fala, portanto, na Real Fábrica das Sedas, passa a chamar-se Fábrica Nacional das Sedas. Não é? Portanto, há aqui uma incorporação na nação daquilo que tinha sido a obra da monarquia absoluta, não é? Do antigo regime. Por outro lado, ainda pretendo talvez, mais para o final, como conclusão, refletir sobre as perspectivas e o rumo que a indústria estava a tomar e os seus reflexos em Lisboa. Talvez quis apontar e colar um pouco à minha conferência um pintor, não é? O pintor, portanto, Domingos António Sequeira, que é um dos maiores pintores portugueses de todos os tempos e que nos deixou não só um retrato curioso do antigo regime, das últimas fases do antigo regime, do rei e das figuras da coroa, como também nos deixou elementos interessantíssimos para podermos interpretar os acontecimentos de 1820. Temos uma imagem, portanto, Portugal à beira do abismo. É, de facto, uma alegoria de um período de 1820 em que Portugal estava confrontado culturalmente com a necessidade de fazer uma regeneração e de modo a, portanto, criar as condições para sair de uma determinada crise económica, que hoje já se sabe, de certa maneira, que esta crise económica não foi assim tão grande como se possa imaginar, porque estudos recentes tentaram demonstrar que há um PIB, um crescimento do PIB de 3% entre 1813 e 1823, portanto, de qualquer das formas, havia uma ânsia de revolução, uma ânsia de mudança no país e, por isso, a Revolução de 1820 constitui, do meu ponto de vista, um profundo golpe e uma profunda ruptura em relação ao paradigma do Estado e ao paradigma da cidadania e ao paradigma da organização social, influenciado, é óbvio, pelas revoluções americana e francesa dos finais do século XVIII e também influenciado também pela dinâmica que se estava a viver na Inglaterra no período da Revolução Industrial.
e que, portanto, mostraria, ou estava a criar, ou estava a suscitar uma profunda mudança no paradigma económico e no paradigma industrial da Europa. Por isso, portanto, este acontecimento, que chegou a Lisboa no dia 15 de setembro de 1821, tenta apresentar uma solução política liberal que está essencialmente ligada a uma tentativa de reprodução da independência nacional, uma expressão da Miriam Alberno Pereira, e, de certa maneira, a construção de um poder constitucional representativo, baseado nos princípios da liberdade e da igualdade e da fraternidade, e, por outro lado, também houve qualquer acontecimento, não é? Uma ideia essencial, vou por outra vez compartilhar, não é? Exato. É esta, compartilhar, perdão, a todos, porque isto é uma novidade, no fundo a internet, o Zoom, a conferência online, nestes momentos dramáticos da pandemia, não é? Do Covid-19, é de facto, portanto, ainda uma experiência que todos estamos a ter e também estamos ligados, portanto, às novas tecnologias, é óbvio, não é? Portanto, a construção de um poder constitucional representativo, já mencionei há pouco, que pudesse construir uma nova ordem liberal, de acordo com os desígnios da nova classe social que estava a emergir, não só a burguesia comercial, mas sobretudo a burguesia industrial, a burguesia dos fabricantes, e por isso, portanto, cá está um aspecto importante que a Revolução de 1820 traz, é que ela, portanto, é da vontade, é do interesse desta nova burguesia, que estava a querer desenvolver relações de produção de tipo capitalista, não é? E que pudesse, portanto, instalar uma nova ordem também económica internacional, baseada e promover a industrialização, o progresso, entre aspas, etc. Portanto, era esta a situação. Ora, portanto, continuo a ter problemas na passagem do slide. Jorge, mas tens que clicar primeiro com o rato. Primeiro tens que clicar com o rato no ecrã para ele selecionar o PowerPoint e depois é que podes avançar. Nasceu muito bem. Tens que clicar, Jorge, clicar no PowerPoint. Parece-me que é este. Vejamos agora se vai. Não. Jorge, tens que clicar com o rato. Mas eu não tenho rato. Tens que clicar no PowerPoint. Clicar em cima do PowerPoint. Sim, e agora já dá. Vamos lá ver. Pronto, vamos ver se... Ora, portanto, para as conclusões, portanto, os dados que eu quero tirar a nível das conclusões, assentam agora num documento muito importante que se revela nesta conferência, que é este mapa geral das fábricas estabelecidas neste reino. É um documento original, datado de 1821, que não tem autoria,
não indica a autoria, mas é um documento em que, portanto, que tem 55 centímetros de largo por 30 e tal de altura, que, portanto, mantém uma notação muito semelhante. Bom, há qualquer problema, não? Mantém uma notação, como eu estava a dizer, muito semelhante àquela que é ou que foi desenvolvida entre 1802 e 1814 pela Junta do Comércio, mas muito provavelmente amando, portanto, o novo poder constituído, não é? Que precisava ou necessitava de dados mais convergentes, mais certos, mais fiáveis, para, porventura, orientar a política económica, industrial do país. Já alguns autores referiram que no seio portanto, do poder constituinte, se tratou de falar sobre este assunto e de criar as condições para uma comissão que trabalhasse, portanto, o mapa das fábricas do reino. Todavia, portanto, este mapa em si contém informação preciosa. Vejamos, portanto, alguns resultados. Cá está outra vez. Não sei o que se passa na sua passagem. É uma coisa que ontem não funcionou Jorge, bem. Isso agora já dá para passar. Já dá para passar. Este mapa ainda por cima tem um resumo. Reparem, um resumo é uma coisa extremamente importante porque tem uma característica essencialmente informante, visa estabelecer relações estatísticas, não é? Porque, portanto, de certo modo, apresenta os dados de uma forma quase matemática, não é? Portanto, estruturada, orgânica, racional, não é? E isso, portanto, permite-nos chegar a uma conclusão do número de fábricas que foram registadas em 1821, 22, portanto, há aqui uma margem enorme. Aliás, são três volumes, estes mapas, são 3 volumes, contendo, portanto, 1031 fábricas estabelecidas em Portugal, com um universo de trabalhadores, portanto, empregados, que é a palavra que é utilizada, de 14.934, exatamente como está aqui, não é? O corresponde mais ou menos a 14,38 empregados por unidade, não é? Por unidade, o que põe de lado aquelas teses que antigamente se faziam à volta do número de empregados ser 10 ou menos que 10. Eu vou pôr na página. Já estamos novamente online. Queremos pedir desculpa por esta interrupção, mas quando iniciámos a conferência, o sistema bloqueou para apenas 40 minutos. Entretanto, alcançámos esses 40 minutos e fomos expulsos do sistema. A internet tem destas coisas. E a informática não é uma ciência exata e, portanto, temos que nos ater a ela. E queria também pedir desculpa, obviamente, ao Jorge Custódio por esta confusão de estarmos a iniciar um vídeo e agora a retomar um segundo vídeo, mas com este pedido de desculpas e retomando agora novamente a conferência, Jorge,
Muito bem, eu vou passar o slide, vou passar para o slide 6. Força, então. Dizendo antecipadamente, antes de entrar no propriamente do slide, que o resumo contém os resultados do inquérito e, neste inquérito, portanto, a organização ainda que está subjacente aos quantitativos dos trabalhadores, dos empregados, refere aos mestres, aos oficiais, também aos aprendizes, mas tem uma categoria nova, que são os serventes. Esta categoria de serventes dá para tudo, não é? Dá para ter homens, mulheres, crianças, não é? Isto significa qualquer coisa de novo em relação àquilo que se conhecia em relação à Junta do Comércio. E basta só dizer, por exemplo, que no que diz respeito aos mestres, são indicados 1.461 mestres no país, portanto 596 contramestres, administradores e caixeiros, 4.779 oficiais e 1.410 aprendizes. E depois aparece um número surpreendente, 6.698 serventes, de onde sobressaem desses serventes o número de mulheres já empregadas na indústria, 4.221 para 2.477 homens. Não é? Portanto, isto é um aspecto muito interessante. A mulher ganha um relevo neste inquérito, não é? Industrial. No que diz respeito a Lisboa, as unidades fabris que são identificadas em todo o território, portanto, são 481, o que dá, portanto, um 46,7% do total nacional. De facto, Lisboa era a cidade mais fabril ainda nesta altura. O Porto aproximar-se-á nas décadas seguintes. O registro por tipo de indústria é também surpreendente. Das 57 indústrias registadas em todo o país, faltam algumas, claro, que não são colocadas, nem são individualizadas, temos 36. A população fabril, portanto, Lisboa, anda nos 3.574 trabalhadores, não é? 23,9% da população industrial nacional, o que, portanto, em comparação ao país, é 1,7% total de Lisboa. A relação de Lisboa é 1,7% total da população de Lisboa. O registro é feito por bairros. E isto é um aspecto muito interessante que já se via na Junta do Comércio. Há, portanto, no entanto, ausência de indústrias na comarca de Lisboa. Elas só dão até ao distrito de Lisboa, que é considerado, no fundo, o Interland mais próximo, Sacavém, São Julião, Tutujal, Unhos, portanto, terras que hoje mais ou menos pertencem ao concelho de Loures, não é? Propriamente dito. Das 421 unidades, 130 são propriedade de mestres de ofícios, quer dizer, portanto, temos aqui a assunção dos mestres, que já se falava na experimentação anterior, dos mestres fabricantes que estão mais ou menos aliados dos princípios corporativos, apesar de às vezes estarem sujeitos ainda às corporações, mas já são figuras novas, fazem parte de um novo estatuto de burguesia fabril em Lisboa, não é? Curiosamente, neste registro não aparecem as oficinas dependentes da Organização e Cooperação Medievais de Arte e Ofícios. Isto é um aspecto também que, no fundo, caracteriza os mapas feitos pelo Instituto do Comércio. Estão ausentes as manufaturas reais e arsenais do Exército, não é? E da Marinha, e assim como outras fábricas chamadas então nacionais. Há uma missão de fábricas que se encontram em funcionamento, uma das quais, um dos mais importantes, era a fábrica de tecidos do Campo Pequeno. Podíamos agora ver
portanto, ao estabelecer aqui um paralelo, que eu gostaria de fazer esse paralelo, e talvez porque o tempo urge, fazer muito mais rápido, mas pronto, mostrar que numa década, há uma diferença abissal entre estas duas imagens. Uma é a sopa de arroios, não é? Que é, no fundo, a alimentação da população que foge à invasão de Bacena para Lisboa e que, portanto, em 1810 povoa Arroios na sua pobreza e indigência, e uma Lisboa de 1820, esperançosa, regenerada, que mostra, portanto, sinais de que está a querer carrilar no que diz respeito ao desenvolvimento industrial, ao crescimento industrial. Porque, reparem bem, em 1821 diz que estão 6 fábricas em princípio, 42 em crescimento. Não é? Isto é significativo o que dizem. Estado bom, trabalham 118, razoáveis, pronto, 16, decadentes. Continua-se a falar muito na decadência, porque, no fundo, as invasões francesas foram muito marcantes na história portanto, das indústrias do antigo regime, não é? E, portanto, sente-se que há também uma apetência nova, esta população, que muita da qual ficou em Lisboa, poderá ter sido, no fundo, captada para os novos serviços industriais que Lisboa podia oferecer. Não é? Claro que a organização por bairros vai manter-se da história da indústria portuguesa. Passados uns anos, em 1888, um bocadinho antes, já se tinham criado os 4 bairros industriais que agregam os bairros antigos e, portanto, Lisboa não pode ser já entendida apenas naquele núcleo restrito que vai, no fundo, até praticamente a Alcântara, mas sim já extravasa para os lados dos Olivais, para o lado de Sacavém, para o lado de Belém, Pedroços, que são incluídos neste lado. Localizar e identificar era outro objetivo que eu tinha, não é? Portanto, eu vou acompanhar os slides. Reparem bem, o número de unidades fabris e o número da população fabril por essas unidades, por bairro, não é? Aliás, unidades fabris por bairro e a quantidade de trabalhadores, mostra, portanto, que o bairro Alto continua a manter, portanto, um número apreciável de trabalhadores, e vamos ver porquê, mas Belém está quase a chegar a um ponto alto, e Santa Catarina também, porque Santa Catarina apanha os bairros, apanha as freguesias a nordeste e a norte de Lisboa, não é? Portanto, Campo Grande, Campo Pequeno, enquanto que, portanto, o Belém vai buscar Alcântara, Santa Mar, Alcântara, Ribeira de Alcântara, não é? Portanto, nesse sentido. Enquanto que aparece aí o novo bairro do Limoeiro, com também alguma população, mas isso é insignificante, e o Rocio ainda é considerado neste inquérito, assim como o bairro da Rua Nova, coisa que não tinha acontecido no mapa publicado por Curso das Neves em 1814. Por isso, portanto, também convém às vezes comparar esses dados uns com os outros para podermos ver a grande e abissal diferença que há entre o mapa de 1814 e o mapa de 1822, até porque também não temos a população trabalhadora registada no mapa de 1814 e os bairros de referência agora são 13 e não 11, e o tipo de indústrias também já são 36 e não apenas 22, não é? Portanto, depois eu deixarei para a frente. Olhando para o universo das indústrias, dos tipos de indústria e, ao mesmo tempo, olhando para a população que já trabalha nessa indústria, verificamos que se os tecidos de seda, que têm uma marca muito grande de referência da herança pombalina, não é?
ainda ocupam um lugar central com mais de 800 pessoas, portanto, a trabalharem, muitas delas ligadas aos tiares. Já parece, portanto, novas indústrias de grande relevo, como os costumes, a estamparia, ou então a fundição e serralharia de cobre, ferro e bronze, que já está a ocupar um lugar de relevo na história, portanto, da nossa indústria em Lisboa. Da indústria em Lisboa. Por isso, é importante considerar, no fundo, um aspecto interessante, que é tentar interpretar isto à luz dos conhecimentos que nós temos e dos estudos que já foram feitos, e também alguns até por mim, não é? No fundo, esta indústria que está a ser registada no universo, portanto, lisboeta e nacional também, portanto, por estes anos, permanecem sinais das políticas económicas pombalinas ainda, portanto, a presença muito forte da organização, da remodelação e organização corporativa do Marquês de Pombal, e da criação das manufaturas régias. Há também, portanto, a presença de uma expressão ainda iluminista e neomercantilista, que é preciso rever à luz das mudanças que são operadas pelas reformas pombalinas nas corporações de arte e ofícios. Há um papel estruturante novo, que não tem sido muito referenciado, do abastecimento público das águas livres, que era essencial para o funcionamento mais moderno da indústria. A indústria precisava de água, Lisboa tinha carência de água, isto é preciso, portanto, explicitá-lo. Só havia cursos de água com alguma regularidade em Sete Rios, Alcântara, Chelas, depois havia pequenos cursos de água na Junqueira, na Ajuda, portanto, e a Oriente. Isso é extremamente importante porque Lisboa não se forma à volta de uma arquitetura mais de antigo regime, baseada numa arquitetura hidráulica por excelência. Reparem, por exemplo, não há uma referência nos mapas à moagem, a moagem está ausente, porque a moagem, Lisboa ainda recebia praticamente o abastecimento de farinhas dos moinhos de vento e da sua circunvizinhança e do seu distrito, ou dos moinhos de vento do Barreiro, ou dos moinhos de maré da bacia do Tejo. Não é? Este é um aspecto que não está registado. Não há massas, não há moagens. As moagens que começam a aparecer, no fundo, são as moagens que estão a discutir entre si se usam ou não usam a máquina a vapor. É o caso da moagem do Diogo Raton, é o caso da moagem do Barão de Sobral no Barreiro, e é o caso da moagem que vai, de facto, ter a máquina a vapor, do Julião da Costa e do Ângelo Correia, no Bom Sucesso, não é? Que será a primeira fábrica a ter uma máquina a vapor, duas, passado 2 anos, e que estabelece também a navegação a vapor em Portugal. No fundo, é ela a quem se deve esta mudança. Por outro lado, a política ainda está muito centrada no modelo do antigo regime das sedas. As sedas, podemos dizer que foram uma espécie de travão ao desenvolvimento da indústria de algodão, que mais tarde também irá ser radicada, irá ser, portanto, montada em Lisboa, portanto, podemos dizer que a sua identificação, portanto, é fundamental, cá está no mesmo problema, portanto, não segue a imagem.
peço aos meus companheiros de viagem. Já dá agora, Jorge. Agora se andares para a frente, já dá. Já dá? Já dá. Pronto. E por isso, portanto, há uma geografia que este mapa refere, uma geografia que se afirma em relação a certas coisas que eu já disse e também já ultrapassa essas coisas que eu disse quando foi a Lisboa, capital da cultura, num trabalho que escrevi, aliás, curiosamente, para o Museu da Cidade, para a Isalva Moita, que então era a diretora do Museu da Cidade, que nos dá, portanto, uma localização industrial. Há novos bairros pós-terremoto na zona ocidental, que estão identificados e que estão aqui ter a maioria da população, o Rata, Moreiras e Santa Isabel, não é? Há bairros que estão em crescimento associado, portanto, à vida da cidade, a Boa Vista, antes do aterro, e que, portanto, nesta altura já se começa também já a aterrar, mas de uma forma não orgânica. Há o surto de pequenas indústrias nas freguesias urbanas tradicionais e nos bairros do Ciro ou Nova, muito ligadas ao comércio de fundo às mudanças operadas pelo Marquês de Pombal, com a reconstrução de Lisboa. Há o desenvolvimento de polos ligados, portanto, no fundo, à água, de Ocidente a Oriente, Chelas e Alcântara, especialmente, Olivais, mais longe ainda um pouco, Junqueira, Bom Sucesso e Pedroso aparecem também como zonas de expansão, e Norte, Campo Grande e Campo Pequeno. Ora, portanto, o centro do pensamento e da influência ainda é muito grande, ainda é muito marcada pela Fábrica Nacional das Sedas, não é? Que, portanto, é promotora de uma mudança qualitativa manufatureira no tempo pombalino, mas o aqueduto, como eu disse há bocadinho, também é fundamental. Recorde-se que há aqui um aspecto muito curioso associado à política pombalina, a criação do Real Colégio de Manufaturas, e ela ainda influencia, no fundo, a presença de muitos fabricantes de seda no território do Bairro Alto, por exemplo, ou da Moraria, não é? que também optaram por se inscrever e ter alguns privilégios associados ao fabrico das sedas. E cá está de novo. Peço aos meus colegas para me ajudarem. É que, portanto, nunca estava à espera que não falhasse o PowerPoint. Jorge, eu acho que provavelmente deve ser algum toque que tu dás aí no teclado, assim. O que tens que fazer agora novamente é com o rato clicar no centro do PowerPoint. Muito bem. E agora que o modelo do bairro das Amoreiras, que é o primeiro bairro onde aparece o nome Pátio Largo das Indústrias, vai basear-se, no fundo, na experiência vivida e conhecida de Carlos Mardel, que, no fundo, também está muito ligado ao Marquês de Pombal, por causa da cidade de Lisboa, e que desenvolve, a partir de um modelo, vários fabricantes, Lichtenhorten, na Viana da Áustria, do tempo de Dona Maria da Áustria, e agora podemos ver isso nos fabricantes de seda ao domicílio, as habitações características. Isso é um aspecto muito importante que este mapa acaba por revelar, não é? As moradias para fabricantes de seda já estão criadas em 1759, não é? Desenvolvem-se outras entre 1759 e 1765, portanto, construídas por José Francisco de Cruz da Lagoa, um homem da influência ou da periferia das influências do Marquês de Pombal. Há outras moradias construídas por artífices segundo o mesmo plano,
sendo que há 88 moradias no bairro Alto identificadas, em todas estas ruas, sendo 70 na moraria, o que permite qualificar a cidade de Lisboa com 221 moradias por fabricantes de seda distribuídos pela cidade. Como devem saber, os fabricantes de seda podiam ter até 4 tiares, já não se passava só agora isso, já havia moradias e fabricantes que podiam ter até mais tiares. Há casa que aparece com 11 tiares, que é o caso máximo desta identificação, e estas moradias, portanto, por exemplo, são características, têm uma arquitetura semelhante, não é? Geralmente 2 pisos com as águas furtadas, e aqui, portanto, hoje na rua, isto é a rua Gustavo de Matos Sequeira, não é? Há lá só uma, ela teve estas todas, não é? Portanto, era a antiga Travessa das Sedas, da Fábrica das Sedas, e aqui funcionavam os fabricantes com os seus tiares. Cada fabricante podia ter 4 tiares. Vejam bem o que é que isto significa. Vamos ver, não é? O que é que significa? Significa que, por um lado, tinha de haver um grande desenvolvimento da carpintaria de madeira, não é? Para poder produzir tiares em grande quantidade. Ora, reparem, é provável que em 1821, contando com a Fábrica Real, nós pudéssemos ter mais de 570 tiares de seda, de largo, estreito e meias. Ora, 570 tiares marca uma coisa que não imaginamos hoje, que é o som, o barulho dos tiares a macatear na cidade, não é? A cidade ouve o barulho dos tiares, não é? Porque não é possível deixar de ouvir esse som característico dos tiares. Tiares esses que são muito idênticos àqueles que foram publicados pela Enciclopédia de Diderot e d'Alembert, não é? E que, portanto, mostram, no fundo, a natureza daquilo que faziam para o estreito ou para o largo, não é? Panos, lenços para o largo, panos, tafetás, etc. Não vamos aqui estar agora a desenvolver isso, seria muito interessante também falarmos sobre isso, mas depois fitas, suspensórios, não é? Galões para o estreito, não é? Que é extremamente interessante. Portanto, esta população é extremamente interessante e de facto, é marcante ainda como legado da herança pombalina. Mas começa a aparecer alguma novidade. Essa novidade, dada aqui por uma gravura do Museu de Lisboa, não é? Que é conhecidíssima, penso que é conhecida, mostra a um cantinho, não é? Não sei se com o rato estão a ver, umas barricas, não é? Umas barricazinhas, não é? E essas barricas, muitas delas já são, nesta altura, barricas de carvão de pedra. Barricas de carvão de pedra significa, portanto, que Lisboa estava a adotar, cada vez mais na sua indústria, um carvão que tinha muita dificuldade em produzir em Portugal, mas claro que havia no Cabo Mondego, havia, portanto, também em São Pedro da Cova, mas, portanto, voltando atrás, mas que podia importar da Inglaterra. E, de facto, estava a importar da Inglaterra desde, pelo menos, anterior a 1715, para a fábrica de coina. O Guilherme Stephens, o inglês, não é? Portanto, trabalhou nos vidros, era fabricante de cal em Alcântara e também já utilizava o carvão de pedra inglês. E nesta altura, portanto, já estamos com uma presença muito característica desses teatros. Eu tentava procurar aqui um papel onde pudesse, portanto, ter os dados que recolhi, portanto, propriamente dito, mas já vos vou apresentar.
Acontece, portanto, que a Boa Vista, que nesta imagem de cerca de 1920, que está na Corporativo Nacional de Belas Artes, na Academia Nacional de Belas Artes, é uma gravura que já mostra, portanto, uma renovação, uma mudança na zona de Santos, Boa Vista, não é? E que nos permite, portanto, perceber que este bairro estava a ser pensado, estava a ser, ou pelo menos experimentado, como um bairro próximo do Porto, beneficiando desse Porto, que a Praia de Santos permitia, para poder, portanto, desembarcar nesses canais, às vezes artificiais, e que os arqueólogos têm descoberto agora nas escavações que têm sido feitas nessa zona de Santos e da Boa Vista, com, portanto, cais improvisados, com barrotes de madeira, e que, portanto, onde chegavam, portanto, todas as mercadorias que eram necessárias para o desenvolvimento industrial, não só, portanto, da Boa Vista, mas também dos bairros Alto, onde estava a chegada do aqueduto, com a mãe d'água, ou com, vejam bem, que esta gravura mostra o fumo a sair dos chaminés de corno da fábrica do Rato, não é? Lá em cima, portanto, que é significativo. Eu gostaria de vos dizer, só para terem uma noção, espero bem que encontre um apontamento que tenho aqui, portanto, propriamente isso, não encontrar, não há importância, mas parece que sim, já sei onde está, para terem uma noção, só portanto, as fábricas que foram montadas, portanto, no Bom Sucesso, entre 1821 e 1834, não é? Portanto, importaram, só essas fábricas, são 3, né? Só essas fábricas importaram de Newcastle ou de Liverpool, não é? 948 toneladas de carvão inglês. Portanto, estão a ver o que é que isso significa. Esta zona da Boa Vista está a ser especializada no ferro, no bronze, no cobre, em máquinas de serração e serração de madeira e de pedra. É uma fotografia interessantíssima de como é que seria, por volta de 1850, a serração de pedra em Santos, do arquivo de António Borrato e Filhos, não é? E, portanto, continuando e procurando ser um bocadinho mais rápido, os bairros de Rossio e de Rua Nova também têm um papel interessantíssimo e são representadas neste inventário, neste inquérito, porque há aqui uma conjugação entre o fabrico e a loja, não é? Que é um dos aspectos que Lisboa manterá até ainda ao século XX, não é? E se calhar até a finais do século XX, em alguns casos, o caso de Leitão e Irmão, por exemplo, e outros. E que, portanto, no caso concreto, se diz respeito a pequenas indústrias, uma das quais não está mencionada no inquérito, que é uma fábrica de colares, uma fábrica do primeiro colares, não é? Que começou, nesta altura, até 1824, a produzir e a inventar alambicos novos e destilação contínua, a vapor, não é? Portanto, cá está um outro aspecto curioso. Belém, Alfama e Santa Catarina são, neste caso, os bairros com maior presença das indústrias modernas, mais modernas. Não se pode dizer que os Cortumos, nesta altura, seja uma indústria totalmente moderna, ela está ainda presa aos condicionantes, ao condicionante da água, ela funciona muito, portanto, nos seus tanques, com os seus produtos próprios, que não vou agora aqui especificar, portanto, mas as estamparias
essas sim, têm e as tinturarias têm também necessidade de água, mas começam-se a instalar, sobretudo em quintas, à volta de Lisboa. Outrora publiquei o índice de todas as estamparias, portanto, existentes neste período, no período da Junta de Comércio, com, portanto, a indicação precisa das suas localizações. E, portanto, remeto para essa bibliografia que, portanto, poderei dar se não encontrarem, não é? E ainda um dado importante, quem visse Lisboa em 1847, via Lisboa apenas com pouco fumo, não é? Não tinha ainda muita poluição. A fábrica que ali está ao fundo, nesta imagem, é a fábrica exatamente de Bom Sucesso. Uma das fábricas de Bom Sucesso. A fábrica de Sucesso, nesta altura, já tinha pelo menos 5 fábricas, não é? Portanto, funcionar. Os cortões e estamparias, portanto, são extremamente relevantes. Provavelmente este mapa me ajuda a estudar melhor e a compreender melhor a fábrica da Junqueira, que foi recentemente escavada, portanto, pela Era Arqueologia, não é? Portanto, porque apresenta o nome do fundador e que já existia nesta data, não é? Portanto, é um aspecto curioso. E ainda, portanto, se pode dizer que a estamparia exigiam essas condições. A navegação a vapor está, portanto, também a movimentar-se nesta altura. O índice o inquérito não faz a referência, mas a documentação que nos remete, portanto, a consulta da documentação das Juntas de Comércio faz a referência à existência dos primeiros barcos, portanto, vapor que Portugal passou a ter, importados da Inglaterra também, dos estaleiros ingleses, porque em Portugal fabricava-se barcos a ir a madeira, claro, e à vela, e a existência de um primeiro naufrágio a vapor, de um barco a vapor, portanto, na costa, portanto, e um poema alusivo a esse naufrágio, que, portanto, para dar o enquadramento. Há manufaturas não incluídas, não é? Portanto, eu passo rápido, entre as quais a da louça do rato, da imprensa régia, as manufaturas régias, já falamos nisso, sobreviventes. Não está mencionado o arsenal do Exército, não está mencionado o arsenal da Marinha, portanto, não temos dados fiáveis sobre estes dados, mas parece que isto era uma constante. Quando vamos para os inquéritos de 1881 e 1890, também não estão registados. A maior parte das vezes estão ausentes, estão omissos, e isto impede uma visão clara sobre este assunto. Como a cordoaria, passou-se também a chamar-se nacional, não é? Neste momento. E que, nesta altura, tem uma grande manufatura, muito maior do que aquela que existe hoje, não é? Podem ver pela imagem, com aulas laterais que davam, porque era um centro manufatureiro de várias manufaturas. Não era só propriamente o fabrico da corda, já com engenhos, mas não ainda motorizados, não ainda com máquinas. A máquina a vapor entrará muito mais tarde na cordoaria nacional. Mas tinha várias, e tinha também formação de operários, portanto, que não está também registada. A fábrica de Campo Pequeno, da qual existe esta imagem, não é? Que é uma fábrica de cardas de Campo Pequeno, fabricava teares, também cardas, portanto, provavelmente fiações. Já uma vez também trabalhei nesta fábrica, portanto, que esteve nas mãos de um dos técnicos que esteve na montagem da fábrica de fiação e tecidos de Tomar, Francisco Wilhouse, depois dá origem a uma geração dos Wilhouse, o Abraham Wilhouse, das cortiças, etc. Não é? E que, portanto, é um dado. E, portanto, vamos começar a aprontar o fim da nossa intervenção, referindo ao Soberano Congresso, como era então designado,
que procurou, portanto, ter perspectivas e rumo novo para estas indústrias. E, portanto, deixarei aqui apenas alguns tópicos para podermos falar, que é a questão do debate do Alvará de 1089. Penso que este Alvará tem sido também um pouco maltratado por alguns dos nossos historiadores, porque o Alvará de 1809 não é apenas um Alvará que dá privilégios, é um Alvará que define patentes de construção, patentes de inovação. Não é? E o que aconteceu no vintismo é que não houve uma legislação que pudesse, portanto, definir uma legislação mais moderna. Esta legislação do Alvará de 1909 segue a inglesa do século XVII, não é? Mas os ingleses do século XVII fizeram a Revolução Industrial do século XVIII, curiosamente, com um sistema relativamente semelhante, se bem que agora este adaptado. E este Alvará é muito contestado na altura por uns e apreciado por outros, não é? E o Congresso queria estabelecer a igualdade e, portanto, teve aqui políticas diferenciadas em relação ao Alvará e, de certa maneira, põe alguns problemas concretos. Mas também se pode dizer, e isto é verdade, que o vintismo, o Congresso, se opôs ao Conselho da Fazenda, à estrutura do aparelho de Estado absolutista e também às cooperações de arte e ofícios, mas não conseguiu dar a machadada final que lhe era necessária, ou que exigiam, então, as novidades da produção industrial de tipo capitalista. É evidente que os artes e ofícios tinham uma estrutura regulamentar muito rígida e muito tradicional, e que, portanto, não estavam abertas à novidade e à mudança, eram fatores de travagem, fatores de bloqueio, não é? Fatores de bloqueio. Todavia, também se pode dizer que o vintismo deparou-se com um problema, o vintismo e o pós-vintismo, deparou-se com um problema que não pode deixar de ser equacionado, que é a indústria lisboeta e portuguesa, sobretudo aquela que vem referenciada no inquérito de 1821, estava muito dependente do Pacto Colonial e do mercado brasileiro, com raras exceções. Portugal também exportava para a Grã-Bretanha vidros, por exemplo, e também panos. Exportava para a Espanha, exportava para fora, para fora nós não sabemos para onde, não é? Que não é indicado. Não é? E a independência do Brasil tornou as unidades fabris do país, e também as de Lisboa, sobretudo as de Lisboa, que estavam muito ligadas à política e à herança pombalina, mais vulneráveis a esta situação. E, consequentemente, portanto, a necessidade de mudança de paradigma a partir de então. Há que acentuar que, durante este período, vintismo, pós-vintismo e até, portanto, 1834, quando até à guerra civil, se assiste a importantes mudanças do pensamento técnico, importantes, quer dizer, relativas, né, em relação ao nosso modelo, mas relativas, mas que são importantes considerar. Como já falámos na navegação a vapor, o aparecimento de energia a vapor, portanto, bom sucesso, aparecimento de uma primeira fábrica de vidros de garrafas, segundo o modelo inglês, não é? Que é a fábrica de vidros do bom sucesso. Vamos ver uma imagem alusiva. Da fundição e serralharia para fabrico de máquinas, que, aliás, a constituição da primeira fábrica de bom sucesso tinha como objetivo a fundição e a serralharia mecânica, tanto com necessidade de criar um primeiro embrião de talomecânica. A caldeiraria, que se afirmará
nos anos seguintes, já depois de 1884, como uma caldeiraria para produção de vapor. Isto é um aspecto muito interessante também. O início da produção dos destiladores contínuos, que o Nuno Madureira apreciou na sua tese de doutoramento, não é? E a introdução de máquinas de tração humana e animal, que não podem ser descuradas na industrialização, não é? Também em Lisboa, nesta época. Uma fábrica de lantejoulas em 1821, por exemplo, tinha 11 pessoas a trabalhar em máquinas, portanto, sendo 3 homens. Esses 3 homens eram para mover as máquinas, era a energia das máquinas. As mulheres trabalhavam nas lantejoulas, portanto, na operação, não é? Portanto, das máquinas. A introdução, a modernidade vai ao ponto, portanto, de se ter construído provavelmente a primeira grande casa das máquinas em Alcântara, que não chegou a ter a máquina a vapor o tempo de Diogo Raton, mas teve a máquina a vapor vertical no tempo do Piat, logo nos anos 30, 36, 32, 36, em diante. O célebre moinho a vapor, o moinho inglês do Barão de Sobral, no Barreiro, para a produção de maior quantidade de farinha para a cidade de Lisboa, cuja população crescia. Bom Sucesso, pode ver-se aqui numa imagem de 1897, o núcleo das fábricas do Bom Sucesso, não é? Que estão hoje a ter em mão obra. Já tinha a fábrica de moagem moderna, não é? Tinha a fábrica de serralharia, tinha aqui a máquina a vapor, com a sua chaminé, e também estava associado ao cais, à praia, onde também saíam os barcos a vapor. O primeiro forno de vidro inglês, montado em Lisboa, pode ver-se numa fotografia dos finais do século XIX, não é? Na praia, portanto, do Bom Sucesso, junto às fábricas, que o primeiro núcleo moderno da indústria moderna, portanto, mais avançado do ponto de vista energético, que teve um Bom Sucesso. Portanto, pode ver-se, portanto, comparando o Cone, utilizava carvão de pedra e não está registado, porque é de 24, portanto, mas faz parte desse rumo. Também o primeiro modelo da máquina de destilação contínua a vapor da época de solar está na ordem do dia, vai dar origem a uma expansão da indústria vinheteira de destilaria, com destilaria a vapor na zona de Alpiar, Almeirim, portanto, Torres Vedras, em especial, e Lisboa, não é? E agora a visão de que as fábricas no futuro poderão vir a ter, não é? Como referência por excelência. Eu tinha também aqui umas conclusões que gostaria de vos apresentar. Mas também já não as encontro. Sim, senhor, está aqui. Estou aqui, não. Eu não estou. Ai, Deus meu. Sabem, é a minha experiência. Está a correr maravilhosamente bem. Já está aqui, portanto, as conclusões que eu gostaria, portanto, vos relatar. São conclusões que nos permitem, portanto, tirar as ilações do que eu disse e daquilo que ficou por dizer, não é? No fundo. Mas talvez seja importante dizê-las. No vintismo, as indústrias de Lisboa ainda estavam ligadas ao complexo da madeira e da água, que a indústria dos costumes da época tipifica, próprio do período tecnológico pré-industrial. Na sua grande maioria, estavam presas à herança manufatureira e neomercantilista pombalina. O consumo de carvão fóssil, em geral importado da Grã-Bretanha, que o mapa de 1801 revela, é um indicador
de uma mudança em gestão dos aparelhos técnicos fabris da época, na fundição, na ferraria, na serralharia e no fabrico de máquinas. A indústria de estamparia lisboeta, onde ocorreu uma interessantíssima divisão do trabalho, vive no vintismo da sua doença congénita. Estava dependente da importação de panos de algodão, sem que houvesse suficiente produção fabril de panos nacionais para responder aos seus mercados. Com o vintismo instala-se do bom sucesso as primeiras 4 unidades fabris a vapor. O carvão e o vapor, as embrionárias metalomecânicas da cidade, as fábricas de estamparia e a emergência de operários e operárias fabris, não integrávem no universo da estrutura oficinal corporativa tradicional e neo-corporativa pombalina, são sinais de mudança para um novo paradigma tecnológico assente na indústria mecanizada e operariado industrial. A independência do Brasil trouxe ansiedade e expectativas não esperadas aos industriais e negociantes que tinham o Brasil como horizonte de abastecimento de matérias-primas e colocação dos produtos transformados. Estes acontecimentos, muito lentos no início, tiveram que esperar para a implantação do regime liberal. É tudo. Obrigado. Obrigado, Jorge. Foi fantástica a conferência, não se esperava outra coisa, de um grande especialista, o maior especialista português da história da indústria a vapor e da arquitetura. Foi fantástico. Nós estamos agora ao vivo na mesma, e estamos a receber um conjunto de questões. Uma vez mais eu peço desculpa ao público por aquela interrupção ao meio, porque as coisas, a ligação que tínhamos foi abaixo e, portanto, tivemos que retomar. Mas também, isto é uma novidade. Não é? Era também uma novidade para nós também, mas correu muito, muito bem e tivemos muitos comentários interessantes e também muitas questões. Eu começava talvez por um comentário de uma das pessoas que esteve a assistir à conferência e que disse que não se importava de estar a falar contigo durante a tarde inteira. E, portanto, acho que isso é um excelente elogio. É um excelente elogio. E, portanto, nós temos aqui... fizemos assim isto também na primeira conferência com a Maria Alexandre Lousada, e vamos dar prioridade aos nossos, sinceramente não sei o que lhes chamo, telespectadores, ouvintes, internautas, não sei o que lhes chamo, mas vamos dar prioridade a eles e depois, se for caso disso, também nós teremos algumas questões, algumas dúvidas que se calhar ficaram e podemos colocar. E eu aqui agradecia também, fazia também um agradecimento público à Diana Barbosa, a responsável pela comunicação do Instituto de História Contemporânea, porque foi recolhendo precisamente das redes sociais estas perguntas que eu agora coloco aqui pela ordem pela qual elas foram sendo colocadas. Então, a primeira pergunta que nós temos aqui é uma pergunta de António Rodrigues e gostava de saber, provavelmente foi uma pergunta feita muito inicialmente na apresentação, e, portanto, se calhar até acabou por ser respondida, mas ele gostava de saber que tipo de produtos se fabricavam neste conjunto de fábricas que inventariastes. No fundo, quais seriam os produtos mais fabricados nesta altura? Isso depende do tipo de indústria, é óbvio, não é? Portanto, as indústrias, com a diversidade que elas apresentam nesta altura, não é? Que estão indicadas, depende do tipo, portanto, de indústria.
Em princípio, podíamos dizer que, do ponto de vista tecnológico, não é? São produtos, são geralmente bens de consumo, mais do que de bens de capital, bens, máquinas, etc., não é? Bens de consumo produzidos manualmente, não é? Há, portanto, uma presença ainda em larga escala da manufatura. Sabendo-se, vamos lá ver, há aqui um aspecto importante. A nível do país, ou seja, fora de Lisboa, onde há bons cursos de água, onde há capitais que se reúnem com alguma força, por este inquérito pode-se saber em que situação tecnológica mais ou menos se apresentam, porque se refere muitas vezes que têm máquinas. E como é óbvio, portanto, há em algumas indústrias máquinas que começam a aparecer com a Revolução Industrial, não é? na Inglaterra, entre as quais as máquinas de fiar, as fábricas de fiação hidráulica, não é? Como a primeira que foi em Tomar, ou já os tiares, portanto, mecânicos, que são raríssimos nesta altura. Em Portugal entram muito tarde, não é? Por exemplo, os tiares que entram nesta altura são sobretudo tiares oriundos dos centros principais de seda da Europa, não é? Lyon, por exemplo, Inglaterra, Londres, portanto, e também de outras partes da Europa, não é? Evidentemente. E nós conseguimos saber, portanto, o tiar é uma máquina, não é? Portanto, temos que ter em conta que o tiar é uma máquina, só que é uma máquina que ainda é manejada pelo operador, pelo mestre, auxiliado pelo oficial ou auxiliado pelo aprendiz, não é? Portanto, é uma máquina. Para termos uma noção do que são os tiares em Lisboa nesta altura, basta dizer que não eram todos iguais, eram tiares que manifestavam especialização nos tecidos, não é? Por exemplo, como vamos falar em tecidos, já podemos falar um pouco mais. Portanto, temos para os tiares de sedas os tafetás, os gorgorões, portanto, os veludos, portanto, as sedas matizes, e outros, não é? Faziam-se chailes para as senhoras, faziam-se lenços para o homem, portanto, havia suspensórios, tiares de fita, portanto, os produtos são muito variados. Mas, portanto, todos eles, em princípio, eram à mão. Mesmo nas estamparias, a forma de estampar era com cunhos de madeira. E por isso era fácil até serem ensinados os aprendizes ou os serventes para poderem fazer esse trabalho. E, portanto, desvalorizando um pouco o trabalho do oficial, porque aquilo é tudo igual, não é? Só tinha que se pôr os cunhos sobre os panos, nas bancas de estampar. Portanto, tecidos estampados, solas, couros, sapataria também. A sapataria era fabricada, não se comprava, portanto, sem ser fabricada primeiro, não é? Portanto, havia tudo isso. Mas passemos à frente, se calhar já estará respondido o António Rodrigues. Obrigado. Também ainda do António Rodrigues, e eu se calhar juntava aqui uma pergunta do António Rodrigues com uma outra feita pelo Paulo Jorge Fernandes, porque ambos estão em torno da influência do Pacto Colonial, da questão do mercado brasileiro e também em que nível, no fundo, é que a nossa industrialização se comparava com os países estrangeiros. O António Rodrigues pergunta, no fundo, se é possível fazer essa comparação, ou seja, se o nosso nível de industrialização se pode comparar com o que se passava em Espanha, por exemplo, ou França,
nesta altura. Portanto, Daniel Alves foi o nosso colega que fez esta pergunta, não foi? Quem fez, esta é do António Rodrigues. Do António Rodrigues. Especificamente é do António Rodrigues. O Paulo tem uma outra sobre em que medida é que a indústria lisboeta se encontrava dependente do mercado brasileiro e do Pacto Colonial. Eu, por acaso, não trouxe aqui os dados do número de unidades fabris que referem Brasil. Aliás, há duas formas de apresentar no inquérito a questão do Brasil. Uma delas é Reino e Brasil, quer dizer, mercado interno, e aí não mudou a palavra não é nação, é reino, não é? Porque, no fundo, ainda era o rei que estava à frente do Estado. Mas aparece Reino e Brasil. Brasil e Reino, que já é um pouco diferente, é quem está mais vocacionado a fazer a exportação para o Brasil e, simultaneamente, portanto, só Brasil. Mas, portanto, quer dizer, a análise deste problema levava-me a uma nova conferência, não é? Não era propriamente aquilo que tinha, portanto, para tratar. Mas levava-me a uma nova conferência e era meter aqui a foice à alheia, não é? Era meter a foice à alheia. Mas, no entanto, é preciso dizer que essa questão, que Portugal, de certa maneira, imita, mesmo no antigo regime, imita um pouco o modelo portanto, britânico, do Pacto Colonial Britânico. Curiosamente, uns anos depois que sai o alvará que determina que, depois de acontecer na América, ainda antes da América ser independente, que determina que no Brasil apenas, portanto, se devem produzir bem matérias-primas, não é? E não produtos manufaturados. Posição que se altera relativamente bastante mesmo, já quando o rei chega ao Brasil a partir de 1800, a partir das invasões francesas, não é? Onde, portanto, curiosamente, as primeiras máquinas a vapor são introduzidas no Brasil e não em Portugal, não é? Portanto, reparem, o Brasil tem a primeira máquina a vapor do que Portugal, o que era também para a mentalidade e cultura dos portugueses algo estranho, não é? Afinal de contas, o Brasil já tem máquinas a vapor, mas Portugal ainda não as introduziu no tempo da regeneração. Portanto, há uma simbiose, uma similitude de dados que, portanto, tem que ver com toda a análise da política pombalina para o Brasil e que, portanto, seria ilusório eu aqui estar a descrever em muitos pormenores. Mas o que é certo é que há um sinal de fraqueza, um sinal de fragilidade que é criada a todos os industriais que, e são muitos, que eu não fiz o cómputo, não mostrei o cómputo, não é? Muitos que referem que toda a sua vida estava organizada em função do mercado brasileiro. E o mercado brasileiro não se resolveu logo, não é? Houve, mais tarde, tentou-se resolver e resolveu-se parcialmente. Houve embaixadas de Portugal ao Brasil e de Brasil a Portugal para poder estudar a forma de realizarem esse comércio livre, não é? Mas essa questão do Pacto Colonial é latente. Mas, mais grave ainda do que o Pacto Colonial, no ponto de vista, é a questão do Tratado de Comércio com a Inglaterra unilateral. Não é? Esse é um dos aspectos que me parece mais importante de referenciar. E o que é o que cria maior crise, não é? Nos fabricantes em Portugal, por esta altura, empresários e até, sobretudo, aqueles que fazem as sedas, não é? Para o mercado brasileiro. Não é? E há muitos fabricantes de sedas independentes que, portanto, não só entregam as fazendas nos armazéns gerais da fábrica das sedas, mas também, portanto, exportam, não é? Jorge,
duas questões agora que eu julgo que são talvez de resposta mais rápida. O Paulo Jorge Fernandes pergunta, e julgo que isto é uma resposta direta, no fundo, né? Porque ele não apanhou o início da conferência, quem exatamente tinha mandado realizar este inquérito industrial de 1821? Isso é o que eu gostava já de saber, mas ainda não tenho dados suficientes. Eu avancei com uma hipótese, não é? Que é de uma equipa provavelmente composta por gente da modernidade liberal, não é? Com gente, portanto, da Junta do Comércio, não é? Tem que haver, porque a estrutura obedece muito ao modelo dos mapas anteriores e os itens, mas a metodologia é muito mais avançada. Não é? Ou seja, não é uma coisa mandada fazer já pelas cortes, ainda é... Não, eu também posso... o Jorge Pedreira trabalhou esse assunto num artigo publicado há uns anos, mas, portanto, indicou uma pessoa responsável pelo mapa. Mas em princípio, provavelmente ainda está muito cedo para saber identificar quem mandou executar. O que se sabe é que este mapa refere algumas datas concretas acerca do que está a passar, concretamente, passa-se, em alguns casos, são indicados a data de 1821, mas também é um livro que serve e será registado com outras informações ao longo do tempo, como era habitual, a última das quais é de 1829. Estás a ver? Portanto, já no tempo do miquismo. Ou seja, no fundo, passou a ser o livro oficial geral, não é? Continha a informação mais profunda, não é? Tinha sido feito, e eu recordo que depois ainda se mandou fazer pela Junta do Comércio outros inquéritos depois daqui, não é? Enquanto que, neste caso concreto, o mapa é extremamente interessante, porque não só é um mapa geral, como também tem o mapa das comarcas do Reino, fora de Lisboa, sem Lisboa, e o mapa das fábricas do Porto. Então, sendo o Porto, logo a seguir, uma das cidades mais avançadas, nesta altura, já a testemunhar uma mudança de atitude que o Porto irá materializar até 1830, e também foi estudado por João Serrão, não é? E que prolongar-se-á até aos anos 40, 50 e 60, e que gerará aquilo que muitas pessoas falam e talvez muitas não tenham ainda compreendido, o significado da construção do Palácio de Cristal no Porto, não é? Em 1860. Verdade. Jorge, uma outra pergunta também assim rápida, de um esclarecimento mais do que outra coisa. Uma pergunta de Olinda Folgado. Perguntando que bairros existiam em Lisboa em 1821. Um dos mapas que apresentaste, dos vários, um dos mapas assinalava 4 bairros, mas no fundo é um mapa provavelmente posterior. No fundo, se podias dizer quantos eram os bairros de Lisboa nesta altura? Os bairros de Lisboa, nesta altura, eram 13. Não estão... Ora, isto é um desafio que se faz ao Museu da Cidade. Não estão verdadeiramente estudados estes bairros. Como é que são? Qual é a sua... Vai-se um dicionário, por exemplo, da cidade, não sabe. Bairros administrativos da cidade. Não parece, não é? Ora, Lisboa organizou-se por bairros. Também outras cidades do país se organizaram por bairros. Porto,
por exemplo, também sobre o bairro. Até a cidade de Santarém tinha bairros, não é? Tinha bairros na organização interna. Porque o bairro era é um modelo mais cívico de organização, territorial. Enquanto que a freguesia, nesta altura, era mais paroquial, era mais religiosa, não é? E isso, portanto, provavelmente teriam a razão principal desta organização, que são registados por bairros já desde 1802, não é? Nos vários inquéritos que são feitos a partir de então, é pedido a informação aos corregedores das comarcas e, portanto, e também aos juízes de crime dos bairros de Lisboa, a informação meticulosa, eles não são capazes de dar, não é? Meticulosa. Por simples razão, porque há muita confusão no conceito de fábrica, há muita confusão no conceito de oficina, não é? Há muita confusão no conceito de fabricante, não é? Que não permitem às pessoas que não têm ainda, que estão perante novidades. Isto é uma novidade, a indústria passa a ser uma novidade. Não é? É certo que ela já existia, da Idade Média, a Antiguidade, Idade Média, mas agora há como que uma emergência, emerge, no fundo, essa situação. Agora, Lisboa tinha, nessa altura, 13 bairros. Aliás, mostrei logo nos primeiros slides, que eram 13, não há? Sendo que neste registro apareceram 2 bairros novos. O bairro Rua Nova, que é um bairro, portanto, que se situa não é no Rociano, na zona pombalina moderna, a zona criada por Marquês de Pombal moderna, onde entra a Rua Augusta, não é? E o bairro do Rocio, que não é só o Rocio, mas também as suas envolventes, não é? As suas envolventes. Daí que, portanto, 13 bairros, é a organização por esses 3 bairros, o registro é sistemático, é sempre muito bem feito, porque no mapa aparece sempre por ordem, não é? Tudo por ordem, não é? Não aparecem freguesias, isso é um bocadinho negativo, não é? Mas também pode-se tentar, através dos modelos, tanto de estudos e investigação, pode tentar localizar precisamente essas unidades fabris, que não é extremamente difícil, não é? Comparando cartas, não é? Mas isso é um trabalho já para talvez um mestrado ou um doutoramento. Não é? Jorge, eu nisso talvez possa... Este mapa é de facto fundamental para o estudo da indústria no século XIX, no princípio do século XIX. Obrigado. Jorge, eu aí talvez possa fazer um comentário, porque há uns anos atrás fiz um estudo precisamente sobre as freguesias e os bairros da cidade de Lisboa, e tenho quer as freguesias, quer os bairros dessa época, da época liberal, reconstituídas num sistema de informação geográfica. Portanto, muito bem, se queres cruzar os dados do teu inquérito com a cartografia, terei muito gosto em colaborar nesse projeto. Ora bem, é uma boa hipótese, podemos localizar estas fábricas no conceito. E olha, talvez aqui colaborar, de ter a colaboração também do Museu da Cidade, para ajudar no sentido de fazer-se um mapeamento, não é? Da realidade industrial, que aliás merece. O Museu da Cidade devia empenhar-se um pouco mais nesta lógica da identificação de uma memória muito mais recente, que se está a perder muito mais rápido do que a gente imagina, que é a memória industrial. Já temos aqui o embrião de um futuro projeto, vamos a isso. Nós entramos com tudo aquilo que pudermos, evidentemente. Ótimo. Partimos de uma conferência já para um projeto, e, portanto, acho maravilhoso que assim seja. Jorge, temos uma última pergunta dos nossos telespectadores, internet aos espectadores, que é novamente do Paulo Jorge Fernandes, e ele pergunta se existe alguma representatividade
desta indústria que tu encontraste na casa dos 24? Ou seja, os mestres destas indústrias tinham alguma relação com a casa dos 24? Isso precisava também de uma investigação muito pormenorizada, mas é possível fazer. É possível fazer. Através da documentação das sedas da Junta do Comércio. Só que, como deves saber, e o nosso colega também, a documentação da Junta do Comércio é vastíssima, não é? Tanto na Torre do Tombo, como no arquivo, hoje chamado Arquivo Histórico do Ministério da Economia, que é o antigo MOP, não é? Ou até na Biblioteca Pública de Évora, onde também tem muita documentação. Eu tenho muita documentação já retirada, não é? Portanto, eu, aliás, para fazer alguns estudos da indústria, tive que primeiro me dedicar muito à Junta do Comércio. Até para saber, por exemplo, as estamparias, eu fiz o registro completo. Penso que o que houver agora é mais uma adenda do que outra coisa que possa ser feita. Eu, aliás, até tenho aqui o livro onde foi publicado, posso mostrar, que é lenços e chitas, lenços e colchas e chitas de Alcobaça, é o livrinho onde está o registro das estamparias todas do país. Nesta altura, claro, não do século XIX, do século XIX, seja do século XIX liberal, regenerador ou pré-regenerador, portanto, mas ele disse se há uma representatividade dos mestres, ou seja, se os mestres destas fábricas estariam de algum modo representados na casa dos 24. Há uma coisa que este mapa refere, muito concretamente, e isto tem a ver com a política da Junta de Comércio. É que, quando o mestre é proprietário, é indicado, não é? Ou seja, é o mestre que recebeu um privilégio. E, portanto, foi-lhe dado esse privilégio e, portanto, ele passa a ser o dono de outros mestres. Hein? Ou seja, ele emprega outros mestres, emprega, neste caso são os contramestres, não é? E emprega oficiais e emprega aprendizes. E o faz novo intuito. Portanto, já o Acúrcio das Neves tinha dito em 1814 que havia uma diferença importante a considerar entre aquilo que eram as corporações de arte e ofícios que vinham de trás, que vinham, portanto, da Idade Média ou da época do antigo regime clássico, não é? E aquilo que tinha sido a política iluminada, entre aspas, do senhor Marquês de Pombal, não é? Que, de certa maneira, tinha feito uma remodelação, uma reforma, sobretudo nos ofícios, onde, portanto, era fundamental intervir com novos fins. E os fins, portanto, estão diretamente relacionados com a composição, às vezes com a composição ou com a direção da Fábrica das Sedas. Não é? Portanto, a composição da Fábrica das Sedas, no seu início, recordo, era composta por 2 membros das companhias de Pernambuco e Paraíba e da Bahia. Das companhias pombalinas do Brasil. Depois, os diretores também geram este interesse na possibilidade dos seus próprios produtos, neste caso as sedas, terem um comércio de escoamento que seja ao Brasil. Não é? Portanto, são figuras que se elevam um pouco do seu estatuto para assumirem nas suas fábricas aquilo que nós podemos hoje dizer genericamente e talvez de uma forma simples, pequenas e médias indústrias. Não é? Não sei se fizeste compreender. Pequenas e médias indústrias. Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Jorge, eu tenho aqui uma pergunta de uma aluna que me enviou uma pergunta ao vivo pelo Messenger do Facebook, e ela pergunta onde é que pode encontrar, porque por vistos não está a conseguir fazê-lo, o livro que vocês editaram há pouco tempo, de Vai Minas ficar São exposto na exposição que vai ser realizada agora, portanto, futuramente na Biblioteca Nacional, e é propriedade privada. Não, esse sim, mas o que ela estava a referir é um livro que tu publicaste. Das Chitas. Não, é o de Minas das de São Chitas. Domingos. O Mina de São Domingos. Este. Não, Mina de São Domingos. Este. Oh, Jorge, é o livro sobre a Mina de São Domingos. A Mina de São Domingos. A Mina de São Domingos não é um tema da nossa conversa, mas Pois é isso. Por isso é que... está esgotado. É provável está esgotado. possa haver uma segunda edição. Mas está respondido, então. Não é? Foi rapidamente. Praticamente muita gente que comprou eram os descendentes de antigos mineiros. Portanto, foi uma edição, não foi uma edição muito grande, foi 500 exemplares. Esgotou rápido. Portanto, peço que se pode fazer brevemente a segunda edição. Não é? Obrigado. Paulo, Rosa, não sei se tem mais alguma questão a colocar ao Jorge. Eu tinha aqui conversa até meia-noite, mas não vai ser possível e, portanto, não sei se tem alguma questão. Eu depois conversamos. Temos muita coisa para conversar. É como já estamos muito perto das 8 horas, se calhar é melhor não prolongar mais, mas vou com certeza enviar um e-mail, depois com perguntas. Então, mas pode mandar à sua vontade e tudo o que eu puder responder. Sabe? Obrigada. Jorge, uma vez mais, muito obrigado pela tua participação, pela tua colaboração, pela generosidade de partilha desse conhecimento imenso que tens. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Já agora que faço uma pergunta ao outro lado lá. Pretende editar as conferências ou são apenas orais? É uma questão. Nós já, no final do ciclo, do terceiro ciclo do ano passado, falámos precisamente entre nós três nessa possibilidade de se fazer a edição das conferências que já passaram, portanto, destes 3 anos que já tivemos para trás. Neste ano, particularmente, das conferências sobre a Lisboa na época liberal, parecemos que era um projeto editorial interessante. Pode ser que, se o mundo estiver a ouvir esta comunicação, que alguém se entusiasme. Se ofereça para fazer. Mas sim, gostaríamos muito que isso pudesse acontecer. Para a renovação dos estudos sobre o vintismo, penso que se torna importantíssimo. Sim, era um contributo interessante, sem dúvida. Ok. Temos que pensar a sério. Paulo, fechamos a loja, não é? Fechamos o museu. Está na hora. Muito obrigado ao Jorge Custódio, muito obrigado à Rosa e ao Daniel por continuarem com este ciclo nestas condições um bocadinho estranhas, mas enfim, todo o ano de 2020 é estranho. Sim. E obrigado a todos que nos seguiram. Vamos continuar com isto em junho, penso que no dia 24. Não, nós temos dia 27 de maio, temos a próxima. 27 de maio? 27 de maio com o Rui Sousa. Muito próxima, bem. 27 de maio, o título é Abomináveis Produções de Incredulidade e de Libertinagem. A cultura libertina na Constituição da Lisboa Liberal. E, portanto, estão todos convidados para virem libertinar connosco no dia 27 de maio. Esse é a não perder e a publicar. Exato. E a publicar. Muito obrigado. Jorge, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Até a próxima. E saúde.